Olá, tudo bem? Sou o pastor Jefferson Debos, pastor da Céu do Redentor, de Carazinho, Rio Grande do Sul, e te convido para juntos terminarmos de estudar o terceiro artigo do Credo Apostólico e assim também terminando o estudo do Credo Apostólico como um todo, hoje estudando a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. O ser humano gosta de ganhar presentes, né? Tanto que nós não temos diversas datas festivas em que nós praticamos a troca de presentes. Temos a data do nosso aniversário, temos a Páscoa, o Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, o Natal, enfim, diversas datas. E o Espírito Santo também gosta de nos dar presentes. E um presente muito valioso, um presente muito importante para todas as pessoas de todo o mundo, de todos os tempos, não importando a classe social ou então a idade, mas todas as pessoas do mundo precisam deste presente. E este maravilhoso presente que o Espírito Santo nos dá é o perdão dos nossos pecados por meio do Evangelho. Todas as pessoas precisam deste presente, pois todas as pessoas são pecadoras, como nós podemos ver nos textos de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. E também no Salmo 51, versículo 5. De fato, tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Até mesmo as crianças que em nossa sociedade são tidas como puras, são pecadoras perante Deus. Desde o momento em que somos formados, fecundados no ventre de nossa mãe, já somos pecadores. Como o Salmo disse, somos concebidos em pecado. Recebemos por herança o pecado de Adão e Eva. Nascemos inimigos de Deus e escravos do pecado. E isso fica ainda mais claro no versículo 23 de Romanos 6, onde diz: o salário do pecado é a morte. Ou seja, só conhece a morte quem é pecador. E desde o momento em que estamos no ventre de nossa mãe, já corremos o risco da morte. Portanto, já somos pecadores. Mas Deus é um Deus de graça, de perdão, de vida eterna. Isso fica muito claro na continuação do versículo 23 de Romanos 6. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus não nos criou para nos destruir, para nos fazer sofrer para sempre, mas muito pelo contrário, Ele nos criou para vivermos com Ele, para sempre e em paz. Em seu amor, Deus nos dá esse maravilhoso presente de graça, sem fazermos nada para merecermos. Nos dá este presente em Jesus. É simplesmente por meio da nossa fé em Jesus e não por meio de nossas obras, como nós podemos ver nos textos de Romanos, capítulo 3, versículo 28. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. E também no texto de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. As minhas obras, então, são consequências, são frutos da nova vida de fé e perdão em Cristo Jesus. As minhas boas obras são, então, consequências,
são frutos da nova vida em fé e perdão que recebemos em Cristo Jesus. As minhas boas obras não são para comprar o favor de Deus, conseguir o favor de Deus, para comprar a Deus, mas são para testemunhar o amor e o cuidado de Deus, para que assim então as pessoas conheçam e recebam este maravilhoso presente que Deus nos dá. Deus nos diz em sua palavra que por sermos pecadores, iremos passar pela morte. Mas, como Ele nos deu uma alma eterna, a nossa existência não se restringe ao tempo que nós passamos aqui neste mundo. A morte não é o nosso fim, mas é a porta de entrada para a vida eterna. E essa vida eterna nós iremos viver ela em 2 lugares distintos, ou no céu ou no inferno. E o que define o nosso local que nós iremos passar a eternidade não são as minhas obras, não foi o que eu fiz ou deixei de fazer, mas é aonde eu depositei a minha vida, no que eu creio. Como nós podemos ver nos textos de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que já tiverem morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. E também no texto de Filipenses, capítulo 3, versículos 18 a 21. Já disse isso muitas vezes e agora repito, chorando. Existem muitos que, pela sua maneira de viver, se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição no inferno porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que ele fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Podemos dizer então que da mesma forma como a morte é certa para nós, a ressurreição também é certa para nós. E por isso não devemos pensar apenas no aqui e agora, mas também devemos nos preparar para a morte e para o que vem depois da morte, para a eternidade. E também podemos destacar desses textos que fica bem claro que existe apenas 2 lugares para vivermos a eternidade, ou o céu ou o inferno. Não existe um local intermediário tal como o purgatório. E esse ensino fica ainda mais claro na história do rico e de Lázaro, que Jesus nos conta em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto de feridas e que costumavam largar perto da casa do rico. Lázaro ficava ali procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E até os cachorros vinham lamber as suas feridas. O pobre morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mau. E agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os daí não podem passar para cá. O rico disse: Nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos.
Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para este lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Esse texto também deixa bem claro que, após morrermos, a nossa alma ela não fica vagando aqui pelo mundo, ou então não reencarna em outro corpo, como vemos em alguns livros e algumas novelas. Mas logo após a nossa morte, a nossa alma vai direto para o nosso local eterno, esperando a volta de Cristo Jesus e assim o juízo final. Como nós podemos ver ainda mais claro no texto de Lucas 23, versículo 4, onde Jesus fala com um malfeitor na cruz. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Hoje você estará comigo no paraíso. Cada pessoa então é formada de corpo e alma. No momento da morte, há essa separação de corpo e alma. O corpo volta ao pó da terra e a alma vai para o nosso local eterno. E na ressurreição, temos novamente a união do corpo com a alma, o corpo ressuscitado e a alma, que irão então viver para todo sempre. E o crente em Cristo terá o seu corpo glorioso e perfeito, sem as consequências, as manchas do pecado, ou seja, sem doenças, sem imperfeições. Um corpo que não irá se decompor, um corpo que não irá envelhecer, mas que existirá para todo sempre, como nós podemos ver no texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 42 a 44. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco, mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Quando é sepultado, é um corpo material, mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que, se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. O inferno é um lugar diferente do nosso mundo, pois ele é descrito como uma grande fornalha, como nós podemos ver no texto de Mateus, capítulo 13, versículo 42. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. O inferno é um local de sofrimento eterno. Lá não haverá nenhum momento de tranquilidade e de paz, como nós podemos ver no texto de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Aí o diabo, que os havia enganado, foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta haviam sido lançados, e lá eles serão atormentados para todo sempre, dia e de noite. E também no texto de Isaías, capítulo 66, versículo 24, depois sairão da cidade e verão os corpos daqueles que foram mortos por terem se revoltado contra mim. Os vermes que os devoram nunca morrerão, e o fogo que os queima nunca se apagará. Todos terão nojo deles. Eu, o Senhor, falei. Por fim, estarão separados para sempre da presença de Deus, como vemos no texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. E sem estar na presença gloriosa de Deus, não terão direito à sua misericórdia, à sua graça, ao seu amor. Resumindo, então, podemos dizer que o inferno é um local real, que ele realmente existe. E é um lugar de terrível lamento, de castigo e de destruição eterna.
para aqueles que não confessam que são pecadores, para o diabo e para os seus anjos. Assim podemos ver que, ao contrário do que muitos dizem, aqui não é o inferno. O inferno é um local muito pior. Aqui nós sofremos sim com as consequências do pecado, temos maldades, injustiças, sofrimentos, desigualdade. Mas Deus está conosco e nos concede muitos momentos de alegria, nos concede muitas felicidades, muitas conquistas e vitórias. A Bíblia não nos diz exatamente como será o céu, até mesmo porque não tem como descrevê-lo com palavras humanas. Mas a Bíblia nos dá uma pequena ideia de como será o céu. Jesus, ao descrever o céu, diz que será como uma grande festa, com muitas pessoas felizes e unidas. No céu estaremos para sempre na presença de Deus e não sofreremos mais as consequências do pecado. O mal não chegará até nós novamente, como nós podemos ver no texto de Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. Deus vai morar com eles e serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Não vamos precisar de sol e nem de lâmpadas, de energia elétrica. E mesmo assim não haverá noite ou escuridão, pois a glória de Deus irá iluminar a tudo, como nós podemos ver no texto de Apocalipse, capítulo 22, versículo 5. Ali não haverá mais noite, e não precisarão nem da luz de candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo o sempre. Podemos então dizer que Deus, aqui neste mundo, Ele nos dá um gostinho, tanto do céu como do inferno, para que possamos então ter uma ideia do que nos espera na eternidade. E assim, ninguém possa reclamar que não sabia, que não foi avisado. Portanto, tomemos a decisão certa e deixemos Deus ser o nosso Senhor e Deus. Ele nos envia o seu Espírito Santo para nos trazer a fé e para que permaneçamos nela até a volta de Cristo Jesus no dia do juízo final. E assim, quando Cristo voltar em toda a sua glória, irá nos ressuscitar e nos levar para o seu reino eterno, onde viveremos com Ele e com todos os santos de todos os tempos, para todo o sempre. E assim, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, encerramos o nosso estudo do Credo Apostólico. Nosso próximo estudo, nós iremos entrar no Credo Niceno. Oremos. Senhor Deus triuno, muito obrigado por teu amor, por nos criar, nos resgatar em Jesus e nos conduzir por meio do teu Espírito Santo para a vida eterna. Que possamos sempre nos lembrar que estamos aqui apenas de passagem. Nossa verdadeira casa é o teu reino celeste e por isso a morte não é o nosso fim e não precisamos nos desesperar ou perder a vontade de viver, mas que estejamos sempre alegres, pois o dia em que iremos para a nossa nova casa está cada dia mais perto. Nos dê o teu Santo Espírito na rica medida, para que possamos estar preparados para a volta de Jesus. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste, no céu eu não vou chorar. No céu eu não vou chorar, lá é que eu vou me alegrar. Se a vida é triste e o choro persiste,
persiste. No céu eu não vou chorar. É difícil de acreditar. O coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar. A verdadeira vida vai começar. Meus olhos Deus vai enxugar, e a morte não existirá. Não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. É difícil de acreditar. O coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar. A verdadeira vida vai começar. É difícil de acreditar. O coração nem sempre vence a razão. Todas as tristezas vão cessar. A verdadeira